Você vem se tratando com amor, com carinho e com cuidado? Muitas vezes a gente tem uma vozinha muito crítica dentro da gente. Uma vozinha que diz: você não é capaz, você não vai conseguir. E você passa a ser extremamente autocrítica em relação a você mesmo. Talvez um perfeccionismo exagerado, ou achar que não é capaz de fazer alguma coisa, sem ao menos tentar e sem ao menos se esforçar, porque às vezes a gente não acerta na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Mas se a gente persistir, a gente consegue sim alcançar coisas extraordinárias. Então, é uma questão da gente saber se acolher, sentir que merece, a gente merece ter coisas boas. E esse excesso de autocrítica que algumas pessoas têm é muito prejudicial. E isso está, em geral, ligado ele provoca uma baixa autoestima. Porque você se critica tanto e você não reconhece as coisas positivas que você tem. Então, a gente precisa começar a praticar e a reconhecer aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós conquistamos e que conseguimos fazer bem. E celebrar cada passinho que a gente dá nesse sentido. E celebrar mesmo, sabe? Você pode dar um tapinha assim nas costas, você olha no espelho, se dê um parabéns, sabe? Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu vou repetir. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a única pessoa que convive 24 horas por dia, desde da sua primeira respiração até o seu último suspiro, você convive 24 horas com você mesma. Então, que tipo de relação você está construindo com você mesma? Como você pode ter bons relacionamentos com outras pessoas se você não tem um bom relacionamento com você mesma? Até por isso, eu desenvolvi uma aula falando sobre os 3 níveis de nossos relacionamentos, né? Que é o nosso relacionamento conosco, com os outros e os relacionamentos em geral, porque tudo influencia. E essa vozinha crítica que fica falando: eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca vou dar certo. Isso é uma crença limitante. Pode ter vindo da sua história, de coisas que falaram para você, ou por você talvez também achar que não consegue mesmo. Só que isso não é verdade. Você precisa parar e cada vez que você tiver esse pensamento, ir lá e refletir: será que isso é uma verdade? Será que eu não sou mesmo capaz? E aqui eu quero te dar uma dica super útil e importante, que é você começar a listar coisas positivas sobre você. Eu vou aqui falar para você começar com uma lista de 3 coisas. Não, 3 é pouco, vai, 20 coisas positivas sobre você. Nos meus treinamentos, o desafio é de 100, mas aqui eu vou propor para você 20 coisas. Eu quero que você pegue uma folha de papel e comece a relacionar 20 coisas que você faz bem feito. 20 coisas pelas quais você é elogiada. Podem ser coisas pequenas, podem ser coisas maiores, não importa. Na verdade, eu quero que você comece a reconhecer as coisas boas que tem em você. Eu faço um bolo maravilhoso. Eu cuido, eu ajudo a minha mãe. Sabe, às vezes são essas pequenas coisas que a gente faz, que a gente acha que é normal e que a gente não valoriza. E a gente precisa aprender a valorizar essas coisas. Então, é importante que você faça esse exercício, liste aí 20 coisas positivas para você e depois coloca aqui embaixo como foi essa experiência para você.
Depois, você precisa questionar essas crenças ou essa vozinha se você realmente não é capaz. Porque às vezes a gente vai criando assim na nossa mente um imaginário, um monte de questões que não condizem com a realidade. E claro, você tem as suas fraquezas, assim como eu tenho, assim como todo ser humano tem. E nessas horas, quando a gente erra, nessas horas em que a gente não fez aquilo que deveria ter sido feito, a gente tem que aprender a se acolher e entender que isso é um aprendizado. E que da próxima vez você vai fazer melhor e na outra melhor ainda, porque ninguém nasce sabendo. E a gente precisa lembrar disso. É a prática que vai desenvolvendo a nossa capacidade de fazer as coisas melhor. Então, pensa muito nisso, como você vem se tratando. Faça essa reflexão. É um processo e a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Eu também já teve uma época em que eu me sentia muito triste, especialmente depois que minha mãe faleceu. Eu fiquei mal. E eu levei 4 anos para sair dessa tristeza que eu estava. E eu consegui mudar isso pintando parede, teto, lixando, punha touca na cabeça de banho para não sujar o cabelo, usava luva de jardinagem para proteger as mãos. Mas esse trabalho físico intenso, em que eu ficava lá lixando, eu ficava pensando, estou eliminando tudo de ruim que tem na minha vida, estou trazendo energias boas. Você sabe que mudou a minha vida? Depois que eu terminei de pintar tudo, eu me senti muito melhor, muito mais fortalecida e eu estava mais leve, mais em paz comigo mesma. Eu tinha exorcizado e tirado um monte de dores que estavam dentro de mim. Então, a partir dali, eu aprendi a me acolher mais, a ter ainda mais gentileza comigo, compreender, não é esconder aquilo que não é bom. Aquilo que não é bom, a gente tenta minimizar, mas a gente nunca vai ficar perfeito. Mas a gente pode sim, a gente tem que usar as nossas forças, que são as tais forças de caráter, para a gente sobrepor a essas outras características que são menos positivas. E por isso eu fiz uma super aula em que eu explico os 3 níveis de nossos relacionamentos. Então, clica aqui embaixo desse vídeo que tem um link para você assistir essa aula gratuita que explica a importância desses 3 níveis de relacionamento. Eu tenho certeza que você vai gostar e que vai ser útil para você.